Iríamos fazer hoje uma abordagem sobre saúde pública, conforme já solicitaram diversos aqui conosco, só que, como eu gravo apenas uma vez na semana e aos sábados, aconteceu um evento domingo passado que fez com que o vídeo que saiu essa semana parecesse meio descontextualizado da realidade. E é interessante não fazer uma observação sobre essa situação, porque, quer queira que não, o evento do dia 25 merece a sua devida observação. E é sobre isso que a gente vai tratar no vídeo de hoje. Olá, meus amigos, eu sou o Carlos Almeida Filho, é muito bom estar aqui com vocês. E dessa vez aqui o roteiro está bem na frente porque tem alguns pontos que a gente não pode deixar passar. E se você está acompanhando aqui pela primeira vez, por favor, já aproveita para poder seguir o canal. E se está achando interessante o vídeo, já vai logo curtindo. Eu também faço comentários a respeito do que eu abordo aqui no vídeo no meu canal do Instagram. Meu canal do Instagram? Não é canal do Instagram, é Instagram. Então segue lá, @Carlos Almeida Filho, e acompanha o que a gente vai colocando praticamente diariamente. Tem vezes que é diariamente, tem vezes que não. Afinal de contas, às vezes a gente tem mais o que fazer da vida, como às vezes peticionar pra caramba, e às vezes não dá tempo de fazer outra coisa. Mas bem, estamos aqui no sábado e o ponto de hoje é comentar a respeito daquele evento. E eu vou dizer o que eu acabei observando. Eu vi aquele evento na Paulista e eu vi um negócio extremamente interessante. Eu vi um monte de gente gritando o nome de Deus. Inclusive, tinha lá o Silas João Lafale literalmente gritando, desafinado, gritando em vão o nome de Deus. Pecado. Eu vejo diversas pessoas em cima daquele trio elétrico, em especial uma pregando sobre religião, e de que a religião deveria estar acima do Estado. Eu não sei basicamente que purpurri é aquele para indicar que é religião, porque é uma mistura de diversos conceitos e eu sinceramente não entendo que matriz é aquela, se é que tem que ter uma. A religião tem que estar acima do Estado laico? Estranho isso, né? E eu vi um monte de gente ainda gritando mito, 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 mito. Eu acho que isso já deu. Mas bem, tem tudo a ver com o título do vídeo. E eu vi as pessoas em cima daquele trio elétrico defendendo o direito de atuar contra o meu direito, contra o teu direito de ter direito a um Estado democrático de direito. Isso ainda me parece muito surreal. E o que é mais insólito, eu vi uma turba que na Paulista parece grande, mas para contextos do processo eleitoral e da própria população é realmente pequena e insignificante, uma turma barulhenta assim, achando que tudo aquilo estava correto. E isso exige, obviamente, reflexão. E que reflexão é essa? A reflexão é o título: idolatria. Assim, o lema da turma, o lema do mitomaníaco é Deus, Pátria, Família. Tá tudo errado para começo de conversa, até porque a gente está falando de a repetição de um adágio integralista inspirado no nazismo, no fascismo, mas tudo bem, tem gente que nem entende isso, então a gente nem avança. Mas é engraçado que se pegar por um acaso a própria lógica desse pessoal, pegando a respeito de Deus e os conceitos religiosos básicos, e os conceitos religiosos básicos deles, por um acaso, estão estribados no Antigo Testamento da Bíblia, lá mesmo deixa muito claro, e aí está em Êxodo 24:5, que não farás para ti ídolo nem alguma imagem, e não te encurvarás a eles nem os servirás. Ou seja, de acordo com a própria Bíblia, que eles dizem pregar, o que tentam empregar na nossa paciência, idolatria é pecado, e é um dos pecados mais severos. Então, a elevação de qualquer pessoa, sinal ou símbolo, ou qualquer que seja objeto de adoração, implica em algo realmente muito chocante. Então, é paradoxal, mas tem gente que fala que esse movimento é efetivamente paradoxal e frágil, mas eu acho que a gente precisa efetivamente dizer que o rei está nu. Olha, por favor, para quem entende de forma literal, não quer dizer que esse camarada tenha sido efetivamente um rei, mas isso na verdade é uma parábola muito antiga. Então, efetivamente o rei está nu, porque que quer que não, o que está acontecendo é exatamente isso, idolatria. Porque o cara que chama de mito estava lá em cima do trio elétrico exatamente igual a um bezerro de ouro. Bezerro de ouro com a camisa da seleção brasileira, mas um bezerro de ouro.
E eu me lembro muito bem nas aulas que eu tive sobre religião, é porque eu tive ensino religioso na escola, tá? Tive. E com que a gente também aprende, também em casa, lendo a Bíblia, que eu acho que isso era algo bastante errado, né? E houve muitas sanções a se elevar a uma figura mitológica como sendo, na verdade, a salvadora em tempos de sofrimento, comoção ou desgraça. Observe-se, qualquer paralelo com a realidade não é mera coincidência. O engraçado dessa história é que eu não posso deixar de destacar que eu sempre ouvi falar, e eu não sei se isso é um conceito, se isso é um ditado amazonense, mas quem disso usa, disso cuida. Ou seja, quem muito acusa os outros de alguma coisa é porque efetivamente está fazendo bastante uso daquilo. Teoria da projeção da psicologia, você acusa os outros daquilo que você faz? Não sei. Mas assim, pegando o gancho da Bíblia, não sejais hipócrita, porque você não pode acusar os outros daquilo que você faz. E no caso, exemplo a respeito desta situação específica, não faltam. Para começar, idolatria de novo. Porque a quem era mesmo que a, entre aspas, direita, acusava de ter político de estimação? Se acusava efetivamente a esquerda, esquerdopatas, esquerdistas, sei lá o quê, de ter político de estimação. E apontavam todos os dedos para o Lula. E aconteceu no que aconteceu? Lava Jato, negação da política, condenações sem provas e pronto. Tá aí o contexto que a gente tem hoje. Mas assim, aceite. Você que ainda continua pagando pau para o mito bezerro de ouro, você está sendo idólatra e você tem sim o seu político de estimação. Porque eu observei um texto recente que foi colocado pelo MBL Amazonas. O texto é bem interessante, por um acaso. Óbvio que há discordâncias fundamentais a respeito da compreensão do MBL, das compreensões que nós do campo progressista possuímos. Mas, que queira que não, a indicação lá estava até bastante razoável. E o texto dizia basicamente o seguinte, o título era "Um sonho que virou idolatria a um político". Olha só, não estou nem eu sendo original com relação ao título. Na verdade, a MBL já colocou isso essa semana. E ele tinha levantado quais eram os motivos pelos quais houve essa guinada para a direita. E eu volto a falar, não há guinada para a direita coisa nenhuma, porque isso aí não é direita. Isso é outra coisa, isso é antipolítico, isso é antipolítica, isso é anti-Estado. E eles tinham apontado por que as pessoas efetivamente acabaram abraçando o bezerro de ouro. Porque nós vivíamos um momento de desconstrução política muito grande e que queira que não, mídia colaborava para isso e todo o cenário naquele momento colaborava para isso, mensalão, petrolão e outros elementos que estavam em discussão bastante ampla fizeram que as pessoas tivessem um verdadeiro asco da atuação política ou da representação política. Então, virou sinônimo a partir notadamente de 2013, mas isso já é anterior, de político ser sinônimo de desonesto. Eu cheguei a fazer um comentário, eu cheguei a sentir isso na pele, efetivamente. Basta você ser político, você já ganha a alcunha de ser exatamente o que você não presta. No dia seguinte. E as pessoas abraçaram fortemente aqueles que se apresentavam como sendo solução para as grandes crises naquele momento. O combate à corrupção, o problema crônico da violência, os prejuízos econômicos a causar sofrimento para todas as pessoas em geral. Então todo mundo acabou cegamente, a despeito de todas as péssimas qualidades do que aquela pessoa representava, abraçando efetivamente o mito. Mas assim, combate à corrupção não teve. A turba já não passa mais nem a borracha para isso. Já estão, na verdade, fazendo um peso na balança. Ah, mas o fulano roubou mais ou roubou menos e tudo. Não é isso. A questão era combate à corrupção. E tá aí o exemplo. Joia, financiamento em banco irregular, levantamento de empréstimos suspeitos, mansões compradas aqui e acolá,
Na boa, cabe um verdadeiro telejornal de horas para poder discutir isso. Isso somente no campo pessoal, as questões ainda vão mais além a isso. Quem não esquece, por exemplo, as barras de ouro lá no Ministério da Educação. Combate à violência é o contrário, houve um crescimento da violência e os números mostrados pelas secretarias do Estado, notadamente Secretaria de Estados bolsonarista, acabam mostrando que houve redução desses níveis agora, no último ano. A demonstrar muito claramente que a, entre aspas, política adotada acabou mostrando, na verdade, o contrário. A defesa dos valores moralmente corretos, que era, no caso, a família. Eu vou tentar evitar de comentar esse tipo de coisa, mas isso é o que menos tem. Principalmente nos modelos de família de que todos estavam por aí, principalmente nos modelos daquelas pessoas que estavam apoiando justamente esse grupo, e principalmente deles mesmos. Então, o que quer que não dá. E outra coisa, o Estado não serve para isso. Você não cria uma estrutura como um Estado para poder fazer fiscalização interna dentro da tua vida familiar. O Estado não serve para isso. Se você acha que é isso, você está somatizado. Pois é. Então, assim, quais são as qualidades dessa pessoa? Nenhuma. Quais são as qualidades do bezerro de ouro chamado de mito que estava em cima do trio elétrico? Absolutamente nenhuma. Nem pessoais, nem de caráter, muito menos profissionais. E isso, mesmo a turba, não nega. Aí a pessoa chega, me falou um amigo desse recentemente, estava lá comigo outro dia e disse, pô, Carlos, mas eu não gosto do Lula. Aí eu pergunto para ele, pergunto para você, mas e quem disse que tem que gostar? Se o princípio foi efetivamente não ter político de estimação, para que tem que gostar ou não gostar? O que interessa para quem está aqui embaixo é que as coisas funcionem, que você possa andar na rua sem tomar um tiro, é que a economia esteja melhor, é que haja transparência na gestão da coisa pública, é para que as coisas funcionem adequadamente. Então você não precisa efetivamente gostar. Mas isso não significa que você tem que abraçar o primeiro traste que já aparece pela frente te falando basófia. Mas parece que é isso mesmo. E aí, nesse contexto inteiro, do dia 25, porque eu disse que ia comentar para vocês uma coisa que aconteceu dia 25. E o que aconteceu dia 25 não foi a micareta que aconteceu lá na Paulista. O evento interessante que aconteceu na Paulista foi a Gaviões da Fiel. Aí apareceu em tudo quanto é lugar, vou deixar link para que você possa rememorar essa situação. A Gaviões aparece e aquele pessoal todo vestido de verde e amarelo, todo macaqueado, tudo, para poder pregar democracia. É engraçado, de novo, hipocrisia, tá? Democracia, coisa nenhuma. Para poder fazer a defesa de quem defendia golpe de Estado, é isso muito claro. E o pessoal da Gaviões traduziu isso de maneira muito simples. Aqui não, golpista não entra. E não deixaram os golpistas fardados de verde e amarelo entrarem lá. E houve polêmica para tudo quanto foi lado, mas de uma forma bastante interessante eu vi um comentário da Mili Lacombe que disse: dá um alívio na alma ver quem ainda defenda o Estado democrático de direito. Olha só o comentário. Não era execrar o outro lado que dava o alívio, mas aparecer ainda quem consiga entender de maneira muito clara que o que aquelas pessoas desejavam e desejam ainda é efetivamente virar a mesa, como destacou o Heleno, e ter uma subversão do Estado constitucional para que pudesse ter aqui uma política ditada pela perseguição, um absurdo. A ditadura que eles falam que tem hoje, o que é, por um acaso, uma tremenda não, hipocrisia, mentira ou burrice, qualquer uma delas, ou os três ao mesmo tempo, e que todos os valores da nossa sociedade, que é plural, pudessem ser revertidos para a escolha daquilo que fosse a manutenção daquela política. A gente já fala dela. E a Gaviões disse, aqui não. Ou seja, de forma inapropriada, a sociedade fala para um dos seus setores e disseram, aqui não. Você que quer tirar o meu direito de ter liberdade, não. Engraçado de novo. É o pessoal que defende liberdade. Mas assim, isso é muito claro porque eles entenderam que quem foi lá na Paulista foi lá para venerar um criminoso. É exatamente isso. E teve político do Amazonas saindo daqui, gastando dinheiro público, seu dinheiro, para ir lá venerar criminoso. Para tentar subir em cima do trio elétrico e ficar postando foto que estava por lá, do lado do mito, bezerro de ouro,
achando que aquilo está correto. E o porquê disso? E o porquê disso, no caso daqui. Porque, por exemplo, uma pesquisa recente que saiu aqui em Manaus, falando sobre as intenções de voto para a Prefeitura de Manaus, mostra ainda, para um espanto de quem ainda tem um mínimo de tirocínio, que o apoio do Bolsonaro é mais forte do que o apoio do Lula para a escolha do futuro prefeito de Manaus, cujas eleições estão ocorrendo agora esse ano. E isso é chocante, porque o nosso eleitorado aqui, por alguma razão que eu sinceramente eu não sei explicar, compreende que essa pessoa que só trouxe prejuízos para cá, para a nossa Zona Franca, por exemplo, ainda representa valores que importam para uma capital tão importante como a nossa, que depende de uma forma tão grande do Estado. Realmente não dá para entender. Por exemplo, por acaso, uma das pessoas que foi lá na micareta pagar pau pro Bolsonaro, inclusive votou diversas vezes contra a Zona Franca, daqui, deputado federal, daqui, vota contra a Zona Franca, que está fazendo aniversário essa semana e depois, hipocritamente ou cinicamente, está dando parabéns para a Zona Franca. Que loucura! Que loucura! Mas parece que lógica não faz parte do adágio da compreensão desse pessoal. Porque a turba, de uma forma ou de outra, está querendo pegar e valorizar essa situação. Isso é realmente muito curioso. Mas isso é uma tristeza, porque aquelas pessoas que estavam lá e as que estavam acompanhando aqui, endossam isso. Acham que isso está correto. E elas acham que está correto justamente a política do próprio Menezes, de pegar e fazer a virada de... Menezes, me perdoe. Do próprio Heleno, da virada de mesa. Que ele acha que é correto, efetivamente, fazer a virada de mesa e deturpar o próprio Estado. São pessoas que estariam muito felizes em poder dedurar quem é que iria para o pau de arara. Porque o que mostra muito claro lá e aqui é que tem muita gente que ainda acha isso correto. Tem muita gente ainda dentro da bolha que acha que, por um acaso, o processo eleitoral foi deturpado e que acha que é correto, efetivamente, se pegar em armas para que se possa implementar a política da violência aqui. Eu estava vendo Art Spiegelman, eu já falei disso em um outro vídeo, e ia deixar muito claro que no Estado policial que existia na Alemanha nazista, o inimigo que denunciava os outros não era só os agentes do Estado, era qualquer pessoa que estava disposta a entregar qualquer um para que pudesse ir para os porões. E isso é realmente muito sério, porque nesse ponto tem pessoas ainda tão prejudicadas e somatizadas que ainda estariam dispostas a fazer denúncia a qualquer momento, a apontar, olha lá aquela pessoa, ela é contra o nosso mito, então ela merece ir para o pau de arara. E isso foi uma memória não tão distante na nossa história. Mas, efetivamente, o que se compreende desse fenômeno? Porque quem estava lá e quem acha aquilo é correto, efetivamente entende de forma literal aquilo que efetivamente o Bolsonaro falou. Que quem pensa diferente é inimigo. E eles falam exatamente que o inimigo merece ser aniquilado. E isso é sério. Isso é muito sério. Isso já não é liberdade de expressão. É as pessoas querendo uma autorização 007 para ter liberdade para matar, como mataram. Ano passado, ano retrasado, me perdoe. Ano retrasado. E se vacilar, da feita que você pega e escolhe quem é bom e quem é mau nessa história, você está tendo liberdade para fazer qualquer coisa. E quais são os valores dessas pessoas? Tortura? Racismo? Perseguição a minorias? Quem quer que seja, que se professe contra isso, é entendido dentro do carimbo de esquerdista e pronto. Porque parece que é natural se professar ódio. Isso não dá. Isso não dá. E isso me deixa muito chocante porque essas pessoas fazem isso com base em uma concepção religiosa. Mas eu andava em tudo quanto é lugar na minha cidade, eu sou defensor, eu ando em tudo quanto é lugar, e eu via nos carros escritos, nas igrejas evangélicas escrito, Jesus é amor. Então, a concepção religiosa básica indica a necessidade de fraternidade e não de ódio. E eu não sei de onde isso está aparecendo. O Maurício Ricardo diz, efetivamente, o mundo parece que está doente. Isso foi no último vídeo, vou deixar o link.
E eu já tinha falado no outro vídeo também a respeito da compreensão que os Mamonas Assassinas já faziam no passado, né? Loucura, insensatez, estado inevitável, embalagem de iogurte violável. Na boa, fome, miséria e incompreensão, o Brasil é treta campeão. Só muda aqui o treta, por um acaso, para a nossa possível esperança, que por um acaso parece que é a única coisa que o pessoal está preocupado, mas o resto é essa loucura todinha. E olha que os caras cantavam isso na zoeira. Mas não dá para achar isso normal, gente. Não dá para achar isso normal. Porque enquanto a gente está aqui se preocupando com coisas reais, tem gente preocupada ainda em salvar quem era que buscava essa virada de mesa do cadafalso. E a gente volta para cá, para Manaus. Eu acompanhei, por acaso, na semana passada, o lançamento da candidatura do Amon. E eu vi que todo o lançamento que aconteceu, tinha gente tentando enfiar a pergunta: e por que você não votou no impeachment? E por você é da esquerda, você vai ter algum vice do PT e tudo. A preocupação era só uma: tentar fazer carimbar nele, à força, um rótulo. Ou você tá com a turba aqui que entende que o ódio é o correto e que você tem que salvar tudo quanto é custo, inclusive independentemente da sua própria honra, aquele lá que tentou dar o golpe de Estado, ou você é esquerdista, ou seja, você não merece a credibilidade do eleitorado manauara. Que loucura. Que loucura. Nós aqui temos preocupações muito mais sérias do que essa discussão eminentemente classificatória, que efetivamente no meio da nossa própria realidade não significa coisa nenhuma. O estado que estão as coisas me lembra um filme besta. E assim, gente, apesar de ter que se instruir constantemente, eu vejo muita besteira. E deixando muito claro, eu adoro os filmes do Adam Sandler. Adoro. E tem um filme dele muito besta, muito bobo, que é o Little Nick, que ele é um diabo que ele vai pra terra. Em outros momentos eu estaria preocupado em falar isso, mas hoje, né? E tem um momento interessante, tem um trechinho aí, eu achei um trechinho que tinha por aí, onde o irmão dele, malvado pra caramba, acaba subindo pra terra e tá todo mundo lá cometendo pecado adoidado. E aí o irmão dele pega e fala: eu tô tão orgulhoso de vocês, que todos vocês vieram pro pecado sem o mínimo esforço. Gente pregando ódio, gente pregando assassinar outro, gente pregando discriminação em minorias, tudo isso é pecado. Gente praticando idolatria, tudo isso é pecado. Parece então que talvez a solução seja encarar tudo isso como sendo comédia. Não sei mesmo. Eu só sei uma coisa. Para quem me conhece, sabe que eu jamais torci para time de futebol nenhum. Eu jamais tive nenhuma preocupação com relação a campeonato brasileiro e as realidades que aconteciam aqui. Talvez porque eu tinha sido nerd durante muito tempo. Ou talvez porque não tivesse despertado a paixão. Mas dia 25 despertou. Depois que eu vi aquilo ali, eu decidi uma coisa, falei pro meu pessoal. Então, a partir do dia 25, então eu já falei com o meu amigo, o Reinaldo ficou todo orgulhoso. Então, a partir de hoje, oficialmente, eu sou Coringão e eu já estou me inscrevendo na Fiel. E é isso. Até a próxima.